No último sermão nós analisamos a cena em que o nosso Senhor Jesus ele estava com os seus discípulos no jardim do Getsêmani, o que a gente pode considerar então aqui como o último momento que os evangelhos registram sobre a companhia que eles tiveram com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos aqui também o registro, pode-se dizer, das suas últimas palavras. E essas últimas palavras, como você vê aí no verso 46, foram exatamente palavras, digamos que em meio a uma agonia e intenção terrível, quando ele convoca os seus discípulos: levantem, vamos, o traidor se aproxima. Essa foi a última comunicação que o nosso Senhor Jesus dá aos seus discípulos, antes que ocorra agora os eventos que nós vamos seguir aqui na exposição do texto. Eu quero que você perceba que essa declaração de Jesus, que foi proferida menos de 24 horas antes dele ser morto, revela que a sua preocupação e que a sua agonia agora ela se intensifica, mostrando que a preparação dele se encerrou e agora ele está diante do último ponto que envolve o caminho para seguir para a cruz. Ele está pronto para a cruz. Então, a sua última preparação foi no jardim do Getsêmani, ali orando, e agora ele está pronto para seguir nessa última fase a caminho da cruz. Então nós entramos aqui nos atos finais que relatam aqui o ápice do ministério messiânico do nosso Senhor Jesus. E o ponto máximo da mensagem do Evangelho, que é exatamente a sua morte de cruz, e posteriormente nós teremos aqui a sua ressurreição e a sua ascensão. Mas veja que o primeiro episódio que envolve agora o início dessa caminhada para a cruz, já tendo encerrado essa preparação, é aquele ser traído e ser entregue nas mãos dos seus inimigos. Então são esses dois atos que basicamente culminam nesse primeiro momento, em que ele, repito, é traído e também é entregue nas mãos dos seus inimigos. Portanto, esses versos aqui eles nos remetem à prisão do nosso Senhor Jesus e há, digamos, duas questões que esse texto ele vai destacar. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente como que as partes envolvidas elas participaram e elas reagiram à prisão de Jesus, e também como que o próprio Senhor Jesus ele teve que lidar com cada um deles na sua prisão. Então esses dois pontos que são fundamentais com respeito ao que esse texto tem a nos mostrar. Vou repetir. Em primeiro lugar, nós temos como que as partes envolvidas, e aqui nós daqui a pouco vamos verificar quem são elas, como que elas agiram e outras reagiram à prisão do nosso Senhor Jesus, e em segundo lugar, como que o próprio Senhor Jesus teve de lidar com cada um deles. Vocês percebem que no texto você tem a reação de um e Jesus responde, ele reage, a maneira dele lidar com aquela situação. Em cada um deles, você tem pelo menos aqui três divisões no texto que vão nos mostrar exatamente isso: Judas, Pedro e as multidões. Me adiantando nesse ponto que daqui a pouco eu quero destacá-los aqui. Então vamos a algumas considerações que é importante aqui na estrutura desse texto. Então vamos ver quem eram os envolvidos, ainda que eu já tenha mencionado aqui rapidamente, mas nós temos Judas. Por que Judas? Judas aqui é identificado na sua ação, na sua participação de Jesus ser preso como o traidor. Isso já estava previsto, vimos que Jesus anunciou isso aos seus discípulos. Em segundo lugar, nós temos uma grande multidão de adversários, de inimigos, que são aqui denominados, principalmente no verso 47, ao ler o verso 47, ele chama, o evangelista Mateus os denomina de grande turba com espadas e porretes. Porretes pode se identificar como pedaço de pau, né? Pedaço de pau, para quem já viu taco de beisebol, é mais ou menos aquilo, né? Então nós temos aqui a grande multidão, que é chamado de grande turba, porque turba significa uma multidão em desordem, uma multidão que está em um sistema desorganizado, vamos assim dizer. A priori eles não tinham naquele momento alguém que os liderava. Alguns estudiosos dizem que talvez fosse o próprio Judas que estava liderando aquela multidão para prender Jesus. Não, o texto não nos indica isso. E ainda veja,
que aqui no meio dessa grande multidão, na verdade você tem os soldados que foram emprestados ou foram cedidos pelo Sinédrio ao sumo sacerdote, ou alguns dizem que eram os próprios soldados do templo. Então essa guarda interna do templo, na verdade, era a guarda do Sinédrio. O Sinédrio, ele era presidido pelo sumo sacerdote, né? Mas ele não era o dono dessa guarda, nem o senhor dessa guarda. Então todos os comandos que eram dados para o que essa guarda deveria fazer, era dado ao Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse a grande assembleia, o parlamento dos judeus lá em Jerusalém, que conduziam, lideravam, decidiam questões que eram de cunho tanto religiosa como política ou administrativa com respeito aos judeus. Então alguns desses soldados estão junto com essa turba de gente, mas em geral essa multidão ela não tem uma liderança a priori. Na verdade, a liderança dela, se formos mais precisos, ela não está presente ali, que é o próprio sumo sacerdote, junto com os principais outros sacerdotes, os mais influentes, anciãos, que por trás estão dando toda a designação e ordem, como as coisas deveriam acontecer. Não poderiam estar presentes liderando essa turba de gente, porque deveria ficar caracterizado que aquilo foi uma iniciativa daquelas pessoas, de reagirem, de se indignarem, entre aspas, de se revoltarem contra Jesus. Aquilo tudo fazia parte dos planos e da trama deles, da conspiração deles, para então prender o nosso Senhor Jesus e tentar justificar a sua prisão e condenação. Por isso que eles são chamados aqui de grande turba ou multidão da desordem, ou seja, aparentemente pareciam não terem nenhuma relação com esses principais sacerdotes. Terceiro, nós temos Pedro. É mencionado aqui os discípulos no final, dizendo que eles fugiram, mas o foco está na pessoa de Pedro. Nós temos Pedro, e Pedro se revela aqui descompensado, se revela descontrolado, e junto com ele os seus companheiros, que no final todos vão se revelar exatamente como o Senhor Jesus havia predito. São covardes, agiram de forma covardes, agiram com medo, tomados pelo temor do coração, quando não suportaram o momento em que Jesus foi levado e preso. Segundo aspecto que a gente precisa considerar aqui no texto, ou que o texto nos revela, é o modo como cada um destes envolvidos, eles então participaram e reagiram à prisão do nosso Senhor Jesus. Nós temos Judas, que na visão aqui de Mateus, ele ainda é contado como um dos 12. Ele é quem vai entregar o nosso Senhor Jesus, o saudando com um beijo. É o código para a traição, é o beijo. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no sermão. Segundo, nós temos os soldados dos sumos sacerdotes prendendo o nosso Senhor Jesus. É mencionado em João o nome de um deles, que é Malco. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em terceiro lugar, nós temos Pedro reagindo contra os soldados com extrema violência. Ele puxa de uma das suas espadas. Um dos evangelistas fala que eles tinham 2 espadas na viagem, no grupo dos 12. Então andavam armados, né? Esse é um detalhe interessante. Mas o fato é que Pedro puxa de uma das espadas e age com extrema violência contra esses soldados. Em quarto lugar, você tem os discípulos, que assim como Pedro está junto com eles, abandonam Jesus, fogem. Outro aspecto que é importante, que o texto vai nos mostrar, é como que Jesus teve de reagir. Como é que ele teve que lidar com cada um destes envolvidos na sua prisão? E é nesse ponto que nós somos surpreendidos a respeito de toda essa passagem. Em primeiro lugar, você vê que Jesus responde Judas de forma dupla, vamos assim dizer. Jesus, ele se mostra extremamente controlado, equilibrado, sensato, sóbrio, tranquilo, e ao mesmo tempo, nessa tranquilidade, ele responde Judas com extrema ironia, com extrema provocação. Segundo, Jesus mantém a sua tranquilidade, seu controle, mas ele repreende com dureza, com rigidez, Pedro, pelo que ele havia feito. Terceiro, você tem Jesus com paciência, com brandura, com ternura, confrontando a multidão que foi prendê-lo. Ele faz com brandura e ternura, mas veja que ele vai dizer, ele vai afirmar a sua inocência e mostrar àquela multidão que eles são tão responsáveis e culpados
pela prisão dele, levá-lo à morte, tanto quanto os seus líderes, que são o sumo sacerdote, os principais sacerdotes dos anciãos, escribas, fariseus, os partidos político-religiosos de Israel. Vamos então à análise desse texto, para vocês então perceber que é dessa forma que essa passagem está estruturada. Quando nós temos então, no primeiro ponto do sermão de hoje, nos versos 47 ao 50, nós temos o envolvimento ou a participação de Judas na prisão de Jesus. Primeiro o verso 47, que nos mostra que Jesus, ele nem sequer terminou de falar. Lembra que nós começamos o sermão mencionando o verso 46. As últimas palavras de Jesus aos seus discípulos: levantem, vamos, o traidor se aproxima. Essas últimas palavras de Jesus, ela nem sequer foi terminada, ainda que Mateus complete o raciocínio da fala dele. Completa. Mas observe que ele nem teve tempo de falar, como o verso 47 destaca, e logo chega Judas, acompanhado dessa multidão desordenada e os soldados do sinédrio ou do templo. De cara, isso aqui já nos mostra como que o nosso Senhor Jesus, de falar, como o verso 47 destaca, nunca teve, e logo chega Judas, um tempo de descanso, acompanhado dessa multidão desordenada e os soldados curto de paz ou do templo, sossego. De cara, isso aqui já nos mostra como que o nosso Senhor, desde o início do seu ministério, essa era a rotina dele, e logo sempre incomodado, perturbado, não havia sequer um tempo de sossego. Segundo, Mateus ele deixa claro como que Judas ainda é parte do colégio apostólico, incomodado. Ele ainda conta Judas como um dos 12 discípulos. Segundo, você olha para esse texto e deve imaginar e pensar, mas como é que Mateus considera o traidor de Jesus, que ele ainda conta, já o chamou de filho da perdição, como um dos 12? Segundo, você olha para esse texto, essa identificação ela não é aqui simplesmente para preencher espaço, mas ela é proposital. Eu repito, Mateus já o chamou de filho da perdição, de mostrar que o traidor pertence ao colégio, essa identificação ela não é aqui pertence ao grupo dos 12 apóstolos. Judas é um apóstolo. Mateus já o chamou de filho. Por que Mateus faz isso sabendo que ele era o traidor? Uma das coisas que nós precisamos entender é que mesmo sendo apóstata, mesmo sendo ímpio, o que significa que ele não era um eleito, que o próprio Senhor Jesus o chamou de filho da perdição, exatamente para identificá-lo como sendo da perdição. O destino dele era de fato a morte eterna. Não era convertido verdadeiramente. Mas mesmo ele não sendo eleito, e muito menos sendo um verdadeiro discípulo de Jesus da perdição, quero que você perceba que Judas não perde o seu ofício apostólico. Não era convertido verdadeiramente. Mas sou estranho isso, mas tem muito menos ser maior quando Deus está envergonhando e humilhando Judas, e de alguma maneira Deus está também disciplinando e humilhando também os demais discípulos que exercem o mesmo ofício. Olhe bem isto, como isso é importante para nós, em que esse mesmo princípio se aplica à Igreja de Cristo quando se trata dos oficiais dela. Quando um diácono, um presbítero, um ministro da palavra, sendo um destes uma pessoa reprovável, inclusive sendo apóstata da fé, Judas era um apóstata, vamos lembrar isso, né? Já expliquei a vocês o que é ser apóstata, ou o que vem a ser a apostasia, que é diferente de negar Jesus no contexto ali de Pedro. Existe uma diferença muito grande com respeito a isso, mas aqui, mesmo sendo um apóstata, apesar de perder o seu lugar na igreja, apesar de ser excomungado, quando assim o Senhor revela o pecado dele, né? Ou deles, mesmo sendo excomungado, mesmo sendo retirado dos seus privilégios de honra e funções ministeriais, perceba, ele não perde o ofício. Ele não perde o ofício. Eu pensar num aspecto prático, em que quando se despoja, quando se caça o ministério pastoral de um presbítero docente no presbitério, ou se caça o exercício do ministério de um presbítero ou de um diácono na igreja, ele continua sendo tratado como presbítero ou diácono, ou ele continua sendo tratado como
presbítero em disponibilidade, ainda que ele tenha sido excomungado e excluído. Não sei se vocês já viram que a nossa Constituição, ela diz que todo pastor, quando excomungado, quando excluído e quando despojado do ministério, ele é tratado assim, que seja denominado como presbítero em disponibilidade. Por que ele tem que ser continuado a chamar assim? Veja que o princípio se aplica exatamente aqui da mesma forma como Judas, que continuou sendo apóstolo, manteve o ofício apostólico, mesmo que ele não tenha se arrependido e tenha morrido de forma tão trágica, tirando a própria vida. Ou seja, nós temos alguém que, tendo recebido o ofício de apostólico, ele foi para o inferno. Assim como o cargo, o ofício na igreja não garante salvação de ninguém. O fato de exercer o pastorado, o presbiterato, o diaconato, isso não vai garantir a salvação daquela pessoa. Porque se ele não se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, não renunciar a si mesmo, se ele não confiar verdadeiramente em Cristo e na sua obra redentora, ele vai para o inferno com o título de presbítero em disponibilidade, de pastor, de diácono. Observe que é exatamente esse o ponto que nós temos aqui. E por que é assim, meus irmãos? Porque essa é uma forma de Deus envergonhar, humilhar e castigar e entregar à ignomínia esses homens, como também disciplinar, humilhar e entregar à ignomínia a própria igreja dele, corrigir a sua igreja da forma mais severa, os demais membros, a igreja, levá-los ao temor a ele, à tristeza dos seus pecados, levá-los a verdadeiro arrependimento, a serem despertados a uma vida mais pura e mais santa. Por isso que Judas continuou sendo tratado como um dos 12. Terceiro aspecto, nesse primeiro ponto, o texto nos diz que o traidor, como agora Judas ele passa a ser designado, ele foi chamado de um dos 12 para lembrar de onde ele vinha, mas agora ele é tratado como traidor, porque não era mais digno de ser considerado discípulo de Jesus. Ele se aproxima do mestre, do nosso Senhor, e o saúda com um beijo, provavelmente no rosto, na face. Até porque, em primeiro lugar, na cultura oriental antiga, era comum que os homens eles se cumprimentassem respeitosamente com um abraço seguido de um beijo ou beijos sobre os dois lados da face. Acho que vocês já viram isso em filmes, né? Os árabes ainda, de alguma maneira, mantêm essa cultura de cumprimentar, de saudar um ao outro com um beijo sobre a face. Beijar o outro homem na face era como um sinal de grande admiração. Não é apenas um cumprimento comum, mas se faz isso com o intuito de expressar uma extrema consideração, um extremo respeito, reverência, uma afeição íntima e pessoal por aquela pessoa. Beijar era o sinal público de grande lisonjeio, uma demonstração de lealdade para com a outra pessoa. E veja que Judas faz isso, ele faz isso falsamente, dirige-se ao nosso Senhor Jesus, o saúda beijando e ele diz: salve, mestre. Essa é a expressão que ele usa. A expressão que ele está usando para dizer salve, mestre, seria a mesma coisa que dizer: ó, meu querido mestre. A expressão salve significa uma saudação de... é como se estivesse colocando-se debaixo da autoridade dele. Uma expressão de extremo carinho para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que na verdade aquilo não passava de no mínimo de uma hipocrisia da parte dele, de uma terrível mentira. Ele faz isso premeditadamente como um código para os soldados do templo ou do sinédrio. Mas percebam aqui no verso 50 qual foi a reação do nosso Senhor Jesus quando Jesus ele não foi pego de surpresa. Ao que nos parece, a maneira como isso acontece, nós estamos aqui analisando o texto, e ao ler o texto, a cena como ela vai se movimentando nas ações dos indivíduos, dos envolvidos na prisão de Cristo, nos passa de forma muito lenta, né? Porque a leitura propicia tentar imaginar os detalhes, a reação de cada um. Os filmes eles são feitos assim, né? Para quem já deve ter assistido as mais diversas versões do filme A Paixão de Cristo, né?
Vocês percebem que as cenas mais dramáticas elas são lentas, para pegar a expressividade do ator ali, do personagem, aquela coisa toda, né? Todo filme ele é assim. Na leitura, a literatura, ela também nos passa essa mesma impressão, de se fazer uma leitura lenta, cuidadosa, para tentar extrair ao máximo de detalhes do texto, para alimentarmos o nosso sentimento, a nossa comoção por aquilo que está acontecendo. Mas, meus irmãos, a cena aqui ela acontece muito rápida. Você imagina, o que o texto está dizendo, mal Jesus terminou de falar, ou mal ele nem sequer conseguiu terminar de falar, já chega Judas, a multidão. Você imagina o alvoroço, você imagina uma cena inusitada, semelhante a essa acontecendo aqui dentro da igreja. Muita gente só vai perceber o que de fato aconteceu, só vai entender o que aconteceu, talvez meia hora depois, 15 minutos depois, que alguém vai sentar e explicar, não, é porque isso, alguém entrou, aconteceu isso. Então quero que você perceba que os discípulos só vão notar que estão prendendo Jesus por causa da violência ou agressividade com que aquela turba de gente começa a provavelmente gritar, e também quando eles veem, principalmente o Pedro, veem os soldados já indo para cima de Jesus e o segurando e já o imobilizando com extrema agressividade. Então a cena do beijo, ela talvez nesse primeiro momento, eu imagino, não foi notada pelos discípulos com a maldade ou com a perversidade que Judas expressou. Eles nem sequer perceberam isso quando Jesus mesmo, inclusive, havia dado sinais e dicas de que Judas, e como que Judas iria trair. Jesus inclusive falou, aquele que mete a mão comigo no prato, é o que vai me trair. E eles estavam naquele momento da ceia, tão conturbados, imaginando que qualquer um deles seria potencialmente o traidor, que eles nem sequer notaram Judas ao lado de Cristo, e do outro lado o apóstolo João, que eram os dois que estavam sempre próximos ali, sentavam uma à direita e outra à esquerda, ao lado de Jesus. O fato é que Jesus não faz questão de fazer com que os discípulos notem isso. Talvez se um ou outro tenha percebido isso ali em questão de segundos ou minuto. O fato é que Jesus, para ele, aquilo não foi nenhuma surpresa. E Jesus simplesmente, ele se dirige a Judas e ele naquele momento, ele vai dizer com extremo sarcasmo: meu amigo, foi para isso que você veio? Essa foi a fala de Jesus. Ele chama Judas de amigo. A expressão amigo, na verdade, como eu disse, é uma forma irônica de Jesus dizer: eu fui teu amigo. Eu fui teu amigo. Eu fui sincero e verdadeiro como teu amigo. Por isso que ele diz amigo. Jesus já sabe que ele é o traidor, ele já está ali completando a traição. É como se ele dissesse: meu amigo, você continua então com seus planos de me trair? É isso mesmo? Jesus revela ter um controle não apenas emocional, porque a gente às vezes, nós vivemos uma época que a gente foca muito nessa questão do emocional, né? A gente quer ter controle emocional, mas observe que aqui a questão não é apenas o controle emocional, meus irmãos. O texto quer nos levar ao controle que Jesus tem sobre toda aquela situação, pelo fato dele ser o Filho de Deus, ele é Deus. Não se trata apenas de você manter o controle da sua comoção. Talvez se fosse eu e você, olhando para o texto, se pensarmos nessa perspectiva, já de ter batido o olho em Judas, avançaríamos sobre o seu pescoço. Se ele tivesse nos beijado com essa intenção e sabendo que aquilo era uma traição, não ia sobrar um dente da boca dele. Eu estou falando por mim, tá? Não sei vocês. Não sei vocês. Eu acho que Pedro mostra bem, vou adiantar aqui o ponto, né? Pedro mostra bem isso. Só que com soldados e não com Judas. O Filho de Deus tem controle sobre toda aquela situação, como todas as demais situações que vão ocorrer com ele. Ele é por essência Deus.
E a sua natureza divina, ela está dando suporte para que ele possa lidar com toda aquela lástima, aquela tragédia sofrida pela sua natureza humana, e tem de lidar com o seu traidor, sem pecar. Segundo ponto, os versos 51 ao 54, temos o envolvimento de Pedro reagindo à prisão do nosso Senhor Jesus. O verso 49 nos diz que a turba de pessoas armadas com espadas e porretes, algumas delas que são soldados, metem a mão em Jesus e o prendem. A maneira como isso está descrito por Mateus é para saber que Jesus não foi detido seguindo as recomendações, por exemplo, dos direitos humanos. A polícia, quando vai prender, por exemplo, um narcotraficante, um traficante, uma pessoa que tem grande poder e influência ou participação numa facção criminosa, ou seja como for, um político corrupto que é ordenado um mandado de prisão contra ele na sua casa, onde ele estiver. Tem todo um cuidado para, inclusive em alguns casos de jurisprudência, não pode algemar. Então, todo cuidado para que os direitos humanos ali sejam preservados. A audiência de custódia, Jesus não passou para a audiência de custódia. Observe então que a maneira como Jesus ele é preso é para mostrar que eles foram extremamente violentos com ele, como se eles estivessem aqui prendendo um bandido. Observe que no texto, as palavras de Jesus no verso 55, dê uma olhada para confirmar isso. O verso 55, quando diz, olha o que Jesus diz para aquela multidão de pessoas: saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador, ou seja, um bandido de alta periculosidade, é um assaltante, é um assaltante mão armada, que inclusive é meio que comparado aqui ao pior de todos os bandidos da época. Foi com esse sentimento que eles prenderam o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso causou uma grande confusão, porque os discípulos, um deles, o texto aqui não menciona o nome dele, pelo menos o evangelista Mateus não faz menção do nome dele, mas João capítulo 18, verso 10 nos informa que esse discípulo descompensado era Pedro. E o homem em quem ele atingiu a sua espada, ou com a sua espada a orelha dele, era Malco. Um dos nomes dos soldados lá era Malco. Vejam, irmãos, que a forma como Pedro reagiu à prisão de Jesus revela a sua comoção pela vida do seu Senhor. Vamos aqui tomar muito cuidado, como sempre, né? A gente tem que fazer isso, de não colocar um julgamento indevido nas ações dos discípulos, mesmo quando elas são condenadas ou reprovadas por Jesus aqui. Mas há uma razão disso acontecer. Lembrem da conversa que Jesus teve com seus discípulos antes de chegar no Getsemane, em que ele havia no caminho dito a eles: vocês vão me abandonar, vocês vão também em alguma medida cometer algum tipo de traição contra mim. O abandono é um tipo de traição, como a gente já viu. E Pedro se antecipa, como sempre, né? E diz: jamais farei uma coisa dessa, eu vou estar do teu lado até a morte. Pedro, ele se esforça para isso, perceba aqui no texto. E mais, irmãos, ele é sincero em demonstrar nesse esforço a sua lealdade por Jesus Cristo. Não vamos descartar isso. Talvez os mais leais a Cristo no serviço da igreja são os que mais estão expostos a cometer coisas descompensadas, porque muitas vezes são movidos pela emoção do que pela razão. São os mais aguerridos, os que são os primeiros da fila, mas os primeiros que correm de levarem já a pancada e morrer. Os de trás é que vão sobreviver e vão continuar. Observe que Pedro, ele é desse tipo. E aqui ele revela essa descompensação, porque a intenção dele não era só cortar a orelhinha do soldado mau. Ele puxou da espada para matar os soldados. Encostaram a mão no meu Senhor, vai morrer todo mundo. Essa foi a intenção dele. O uso da espada não foi para apenas fazer uma espécie de blefe.
vou matar, e pô, cortou a orelhinha lá para assustar os soldados. Não, ele realmente partiu para cima com o intuito de matá-los. Não deu certo, a providência divina impediu. O fio da espada passou apenas pela orelha de um desses soldados, o Malco. A forma como Pedro reagiu à prisão de Jesus revela, meus irmãos, que na sua comoção, ainda que ele demonstre uma disposição de fidelidade, essa disposição, ela não é espiritual. Pedro, que está disposto a uma lealdade que é advinda da sua percepção teológica, política, terrena e ideológica da sua época, que era própria da mentalidade do judaísmo da sua época, na verdade, revela que esse esforço era vão, inútil. Problemas espirituais não se resolvem com a força da espada. O ponto em questão aqui, na verdade, quando se trata da lealdade que um crente, um discípulo deve para com o seu Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, não é a disposição que ele tem de, por exemplo, atentar contra a vida de alguém para preservar alguma coisa relacionada à sua lealdade a Cristo, mas é o quanto ele está disposto a morrer com Cristo. Ao dizer isso, eu quero lembrá-los, fazer um adendo, que isso vem de confronto não apenas a vocês que estão sentados e ouvindo, isso vem de confronto sem exceção a todos nós. A com que disposição teríamos numa condição dessa, de expressar tamanha lealdade a Cristo para morrer por Ele, por amor a Ele. Pedro está disposto a matar pela espada, mas não está disposto a morrer como Jesus, inclusive pela espada. Pelo menos nesse primeiro momento. Veja que a mentalidade judaica, ideológica, Pedro morre lutando, mas não tem disposição para morrer pacificamente, sem reagir, assim como Jesus, que foi levado como cordeiro mudo ao matadouro e não abriu a sua boca, ele simplesmente foi, se entregou. Jesus, mais uma vez, ele se revela no controle dessa situação, restituindo a orelha daquele homem, daquele servo do sumo sacerdote, e repreendendo a Pedro. A repreensão de Jesus a Pedro ela é muito dura, ainda que tenha sido feita de uma forma tão terna, como nós vemos nos versos 52 a 54. Essa repreensão ela está dividida podemos assim dizer, em duas partes. A primeira parte, Jesus reprova a disposição errada de Pedro nessa lealdade para com Cristo. Olha o verso 52. Embainha a tua espada, ou seja, coloque a tua espada de volta na bainha. É isso que ele está dizendo. Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão ou morrerão. Se você quer resolver um problema com a espada, esteja disposto a ser morto por ela. Jesus aqui não está condenando o uso de armas. Aqui agora precisamos aplicar isso. Jesus não está aqui defendendo o pensamento desarmamentista. Eu já disse a vocês, os discípulos, alguns deles andavam armados nas viagens, era necessário, legítima defesa não era um problema para eles. Vejam, irmãos, o uso da espada era algo comum naqueles dias, especialmente quando viajavam pelas estradas. Mas o que Jesus reprova é a forma com que uma questão que ela é espiritual é enfrentada de uma forma mundana, agressiva e violenta. Os nossos irmãos, que se você tem posse ou porte de arma, que bom que você tem, é um grande privilégio que Deus te deu, mas é de uma tamanha responsabilidade também, que lhe foi imputado sobre um grande poder que você tem nas suas mãos.
porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E tomar cuidado para que você fique alimentando no seu coração qualquer tipo de impulsividade ou de agressividade gratuita no seu coração. Mas o uso responsável de cada poder que Deus nos dá, como principalmente os homens, para que o façamos com muito equilíbrio, ponderação, prudência e no seu devido lugar. Questões espirituais, vou repetir, não se resolvem com métodos e de forma mundana, agressiva e violenta. Agora olha a segunda parte da repreensão, que Jesus condena a falta de confiança de Pedro na providência divina quanto a esses eventos que estavam se sucedendo com Jesus. Olha os versos 53 e 54. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? As legiões compunham, cada legião, ele usa uma linguagem que é própria dos romanos, era mais de 5.000 soldados, cada legião, 5.000 ou 6.000, então 12 legiões, você multiplicar isso por 12, acaso eu não posso rogar ao meu Pai e Ele mandar 12 legiões de anjos? Um anjo já fez um estrago protegendo Israel das mãos de Senaqueribe, matando mais de 150.000 soldados, um anjo. O que são 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo os quais assim deve suceder? Jesus chama a atenção de Pedro para o foco da questão aqui. Cumprimento das Escrituras. Jesus está dizendo, eu tenho controle de todas as coisas, porque eu sou Deus. Os anjos me obedecem. Lemos agora Hebreus capítulo 12, na convocação, quando diz que ele herdou um nome muito maior, muito superior aos dos anjos. Os anjos estão subordinados a ele, que é o Filho de Deus, ele que é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas ele diz, eu me sujeitei ao cumprimento das Escrituras. Eu estou sujeito, eu me voluntariei, eu me entreguei ao que as Escrituras prometem sobre como a redenção deve ser executada. Eu sou o sacrifício, sou eu que tenho que ir. Percebam na repreensão de Jesus, quando ele deixa claro que Pedro se esqueceu de quem era o seu Senhor. Que paulada! Pedro tentando mostrar que é leal a ele, e Jesus ao mesmo tempo agora o faz cair em si e ver, você se esqueceu de quem é o seu Senhor? O Pedro, na verdade, estava obedecendo à força agressiva e compulsiva do seu coração. Então ele ainda não entendeu o senhorio de Cristo sobre a vida dele. O mesmo Pedro que se adiantara há muito tempo atrás aos demais discípulos, em Mateus 16, em declarar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não se lembrou de que o Filho de Deus tem controle sobre todos os eventos do mundo, especialmente sobre a sua própria vida e destino. Não se lembrou. Nos versos 55 e 56, o terceiro ponto, nós temos Jesus tendo de lidar com aquela multidão que foi lhe prender. E a forma como Jesus lidou com aquela multidão foi lhes mostrando duas coisas. Primeiro, que eles eram responsáveis e culpados tão gravemente quanto os seus chefes e senhores, os principais sacerdotes e escribas daquele sangue inocente. Em segundo lugar, que eles não tinham domínio sobre aquela situação também. Você vê que Judas, Pedro e essa multidão, essa turba de pessoas, todos eles de alguma maneira tentando mostrar que eles tinham controle sobre alguma coisa relacionada a Jesus. E Jesus também vai lhes mostrar que eles não tinham domínio nenhum sobre aquilo, mas que eles eram meros instrumentos da providência divina para que o plano de redenção se cumprisse com perfeição. Mas o verso 56 nos mostra que os discípulos não suportaram aquela situação e abandonaram Jesus fugindo.
uma conexão que há entre o que Jesus diz sobre tudo ser cumprimento das Escrituras, dos profetas, com a predição que ele faz dos seus discípulos. Se você observar, volte um pouquinho antes o texto, se você preferir, eu vou ler aqui, você pode só ouvir. Ele havia dito nos versos 31 e 32: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Lembram disso? Ou seja, tudo mais uma vez está em pleno acordo com o que Jesus havia dito, sem errar, meus irmãos, sequer uma vírgula das suas declarações. Eles tinham que fugir, porque não teriam forças para estar com Jesus em todos os seus sofrimentos. Jesus tinha que estar sozinho, Jesus tinha que estar desamparado. A providência divina nos seus planos constava que ele deveria ser abandonado por todos, inclusive o seu próprio Pai, Deus Pai, o esmagaria com a sua ira e o desamparando também. Não há maior honra senão ser o cordeiro que vai para o altar do sacrifício para ser imolado para perdão dos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo que aqui nós temos uma posição de grande dignidade, que é ser o Salvador do mundo, revela-se numa condição extremamente humilhante. Para a aplicação, irmãos, 3 pontos aqui são importantes para a nossa reflexão. Primeiro, Judas nos revela a deplorável realidade do pecado. Em segundo lugar, a espada de Pedro nos revela a futilidade, a frivolidade dos esforços humanos em tentar resolver esse problema do pecado. A terceira aplicação é sobre a submissão perfeita, a obediência perfeita de Cristo, revelando-se como a única solução para o problema do pecado no mundo. Judas, ele simplesmente constata o deplorável problema da realidade do pecado. Pedro, os esforços fúteis, a força inútil do ser humano para tentar resolver esse problema. E Jesus, a única solução para esse problema, em todo o controle da situação e sujeição a esse plano. Primeiro, meus irmãos, reflitamos aqui a traição de Judas, quando ela nos mostra esse deplorável problema da realidade do pecado. Judas nos lembra a condição daqueles que, sendo réprobos, sua forma de vida aqui na terra só evidencia o caminho sem volta para a perdição e a morte eterna. Judas nos lembra que entre os réprobos, a pior de todas as suas classes e grupos estão entre os que já experimentaram ou ainda experimentam os benefícios externos que são oferecidos pelo Evangelho. Pessoas que estão dentro da igreja. Essa é a pior classe de réprobos. Para quem não sabe, a expressão réprobo, ela identifica uma classe de pecadores que são aqueles que não são salvos, não são eleitos, mas já estão entregues pela soberania de Deus aos seus próprios pecados e ao seu destino final, que é a morte eterna. A nossa confissão de fé, ela usa essa expressão, réprobos. Há uma classe de réprobos, então vou repetir esse ponto, que agora fica mais fácil para você entender, que eles na verdade estão dentro da igreja. Não são os que estão fora, é os que estão dentro da igreja. Como Judas, um dos 12, recebeu o ofício apostólico. Aumentando seus privilégios na igreja, aumentam também o peso da responsabilidade e também da sua culpa ou culpabilidade. Considere aqui que essas pessoas se alimentam do cuidado e da boa companhia de Jesus Cristo, se alimentam da sua palavra e, ainda que sejam indignos espiritualmente, participam dos benefícios morais
e naturais que recebem das ordenanças e dos meios de graça, como por exemplo, irmãos, nós iremos desfrutar à noite na ceia do Senhor. Assim como Judas, que beijou e lisonjeou falsamente a Cristo, nós temos muitos membros e congregantes em nossas igrejas que também beijam e falsamente lisonjeiam a Cristo. Há muitas formas de você lisonjear de forma hipócrita a Cristo, e principalmente como isso tem acontecido ou acontece nos cultos solenes, quando as nossas ações religiosas, quando as nossas ações culticas de cantar, orar, expressar a nossa comoção, são mais ainda notáveis diante das pessoas. Jesus não se surpreende com essas coisas, porque na verdade Ele sabe quem são os eleitos e quem são os réprobos, mesmo na igreja. Por outro lado, nós temos Pedro. Pedro, que é um verdadeiro discípulo de Cristo, mas que em suas fraquezas, lembra quando Jesus disse: vocês vigiem, orem comigo, e eles não fizeram isso, dormiram. De novo, vamos tomar cuidado para não julgar a Pedro e Tiago e João, de maneira equivocada. Na verdade, eles também ali, naquele momento, sofriam com Jesus. Eles se entristeceram com Jesus. Não sei aqui quem já passou por alguma situação em que algo acontece em casa de forma inusitada que nos causa uma terrível comoção entre o marido e a esposa. Os filhos não entendem por que a esposa ou a mãe está chorando e o pai também está ali contrito. Pergunta: mãe, por que a senhora está chorando? A mãe não consegue responder ou não quer responder. Ou às vezes fala: está tudo bem, vai passar, e não diz o que é. Alguém já presenciou a cena e os filhos começam a chorar junto porque não sabe o que está acontecendo, mas sente a dor da mãe e do pai. Os discípulos, até aquele momento, no Getsemane, não tinham a noção exata, a medida exata do que era a agonia de Cristo, porque a única coisa que ele disse foi: orem e vigiem comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus não tinha tempo para ficar explicando para eles porque que ele estava sentindo aquilo. No momento da terrível tristeza, você não fica dando explicação, você não tem cabeça para isso. E os discípulos, no caminho até Getsemane, sofreram com ele, angustiaram-se, choravam porque não tinham a dimensão da sua dor. Não anula a responsabilidade da ordem que Deus havia dado: vocês têm que vigiar e orar comigo. Eles não vigiaram e oraram. Essa deficiência levou Pedro a não estar preparado, como Jesus estava, para lidar com aquela simples situação de uma prisão, o que já é extremamente humilhante, é óbvio. Mas o que estava por vir era muito pior. Isso nos revela, em segundo lugar, a impotência e a futilidade da força humana com respeito a tentar resolver o problema do pecado. Eu quero ser leal a Cristo a qualquer custo. E imputamos sobre Cristo um preço de uma lealdade, um preço que não é cobrado. Nós aqui criamos o preço. Eu quero ser leal desse jeito. Se não for desse jeito, eu não vou ser leal. Pedro é um exemplo também de quantas pessoas nas nossas igrejas, muito engajadas no serviço, na participação da vida da igreja local, que caem na armadilha de pensarem que é pela força física, eu diria mais até, pela força ideológica, política, que se resolvem as questões que são de ordens espirituais.
Nós vivemos, irmãos, uma época em que muitas pessoas, eu quero pensar com você, principalmente numa classe de pessoas em que a grande maioria são os jovens. Por que que há um fenômeno acontecendo já de uns 15, 20 anos para cá, em que muitos jovens estão migrando radicalmente para a fé cristã? Seja, agora consideramos aqui a cristandade como um todo, há um fenômeno que tem acontecido, em relativamente novo ainda, recente, de muitos jovens que estão voltando a aderir ao catolicismo conservador, e por outro lado, muitos que estão aderindo à fé, estão descobrindo a fé reformada, a fé protestante histórica. E muitos desses jovens e tantos outros vão para a religião cristã na expectativa de resolverem questões e problemas de ordem espiritual do seu coração pela força da espada das suas ideologias que estão em vogas no meio conservador. Vamos entender algo simples. Não é condenável a luta ideológica que nós enfrentamos, especialmente nos dias atuais, entre pensamento progressista e conservador, entre o pensamento de direita e de esquerda. Essa é uma luta legítima e necessária. Não estou desconsiderando isso, mas ela não pode ser confundida com o problema da realidade do pecado e da necessidade de redenção. Esse aqui é o ponto. Por isso que quando Jesus diz aqueles que recorrem à espada morrerão da espada, significa que os seus problemas espirituais não serão resolvidos à luz da força da espada, e essas pessoas continuarão no caminho da perdição, porque não se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente. É óbvio que eu não recomendo, e até mesmo te advirto seriamente, de não congregar em uma igreja onde o pensamento ideológico de esquerda seja tolerado ou consentido. Contudo, irmãos, tomemos muito cuidado com igrejas locais que se transformam como principal pauta da sua vida espiritual qualquer outra forma de ideologia e a substitua pelo Evangelho de Cristo. Isso tem acontecido. Terceira aplicação, vejam a submissão de Cristo no modo de tratar e lidar com o problema e a realidade do pecado, onde em todos esses versos Jesus deixa claro que poderia ter impedido a traição e a prisão. Ele deixa claro que aquela multidão, que eles eram culpados e responsáveis por prenderem e se envolverem moralmente na morte de um inocente. Contudo, Jesus também deixa claro que a sua submissão àquela situação é para que se cumprisse todas as Escrituras, a centralidade da palavra na prisão de Cristo. Que se cumpra as Escrituras. Se eu tiver de morrer, que assim seja, mas que se cumpra as Escrituras, somente as Escrituras. O centro de todas as coisas, conforme a vontade de Deus é revelada a nós, está nas Escrituras, somente nas Escrituras. Se o próprio Senhor já admitiu isso, por que não vamos admitir? Jesus tanto obedeceu como ele se revela como o cumprimento cabal de toda a Escritura. Jesus, em sua perfeita submissão e obediência, revela-se a nós como a única solução para o problema da realidade do pecado. O problema espiritual, eu vou repetir de novo, se resolve com solução espiritual. A solução para a realidade do pecado não está na afeição religiosa que uma pessoa possa demonstrar pelo nosso Senhor Jesus Cristo, até porque há muitas pessoas que possam demonstrar pelo nosso Senhor Jesus algum tipo de carinho, como Judas que beija o rosto de Cristo.
Há muitas pessoas como Judas que lisonjeiam a Jesus e aos mais diversos espectros do cristianismo histórico e bíblico. Contudo, são filhos da perdição, assim como Judas, porque todo pecador, sem verdadeiro arrependimento e fé em Cristo, estão fadados à traição, à apostasia, assim como Judas. A solução para a realidade do pecado não está nos nossos esforços humanos, não está na força humana, porque assim como a espada de Pedro, os nossos esforços não passam de ações inúteis, fúteis, vacilantes, impulsivos e no máximo vão nos colocar em posição de vergonha, nos deixar em uma posição embaraçosa. Pedro queria matar os soldados e no máximo conseguiu cortar a orelha de um deles. Foi vergonhoso e constrangedor isso. Tal será o embaraço de uma situação assim, que a única coisa que vamos ter de fazer é fugir e deixarmos Cristo sozinho, como fizeram os discípulos. Mas a solução dos nossos pecados está na soberania de Deus, está na sua perfeita obediência pessoal, está na submissão de Cristo em se sujeitar a todo o caminho que o levou à morte de cruz para a remissão e purificação dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Oremos. Senhor, recorremos a Ti porque nos Teus soberanos decretos e na obediência perfeita de Cristo encontramos a solução para a realidade deplorável do nosso estado de miséria e pecado. Somos por natureza traidores de Cristo, somos tão culpados e responsáveis pela morte de um inocente, assim como aquela grande multidão de pessoas e de soldados que prenderam o nosso Senhor Jesus. Somos por natureza tão hipócritas e fúteis em nossa religiosidade quanto Pedro e os demais discípulos. Mas te rogamos que nos auxilie em correr para Cristo, que em sua submissão ao cumprimento de toda a Escritura se humilhou a ponto de se deixar levar pelos seus algozes a caminho da cruz. Quantas vezes, Senhor, te traímos com os nossos lisonjeios religiosos, perdemos a conta de como empregamos forças pessoais para tentar resolver muitos dos nossos pecados. Mas em face de tudo isto, ajude-nos a enfrentar os nossos pecados, a nossa pecaminosidade, correndo desesperadamente para Cristo e sendo submisso a toda a sua vontade em todo o tempo, como Ele foi. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.